Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, mais uma aula da nossa EBD, onde nós nos reunimos aqui, mesmo que de forma digital, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, para estudar a Palavra de Deus, para separarmos um momento para nos alimentar da Palavra, alimentar de coisas de Deus, ou seja, criar mais intimidade com o nosso Deus, que é o nosso objetivo. Então eu desejo que essa aula seja uma bênção na sua vida, fale ao seu coração, né, e que você, aí, independente de onde você esteja, na sua casa, em qual situação você esteja, que a palavra de Deus venha falar ao seu coração verdadeiramente. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula, para que Deus fale a todos nós, né, fale ao seu coração que está escutando essa mensagem, e que você possa, ao final dessa mensagem aqui, ao final dessa aula, que você possa sair transformado, tá bom? Vou fazer essa oração para a gente. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, obrigado por cada um que está, Senhor, assistindo a esta aula, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem colocado professores, estrutura, pastores, ó Pai, para que a palavra seja pregada a todos nós, ó Deus, para que possamos escutar mais de Ti, ter um relacionamento mais íntimo de Ti, conhecer as nossas falhas e melhorarmos a cada dia, meu Senhor. Eu te peço em especial nesta aula, fale aos nossos corações, tranquiliza as nossas ansiedades, venha, Senhor, derramar, ó Deus, do Teu Santo Espírito, ó Deus, da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, pois carecemos e precisamos de Ti, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos um tema muito simples, muito rápido e muito objetivo para falar. O tema de hoje ele é a oração. E eu sei que para nós falarmos de oração, a gente pode ficar aqui horas e horas, ter 1, 2, 3, 4, 100 lições bem detalhadas para falar sobre a oração. E hoje eu quero falar de uma forma mais simples, mais objetiva. Por quê? Porque eu sinto que todos nós, principalmente nesses momentos, nessa época que nós estamos passando, existe uma distância natural que acaba assolando os nossos corações. É muito comum que nós, por não estarmos indo na igreja, às vezes por toda essa não podemos fazer reuniões com os adolescentes, não podemos fazer programações, existe um distanciamento social, nós esfriamos e às vezes as coisas passam a mudar o rumo. A nossa vida se torna uma vida muito mais secular, menos espiritual, e com isso nós nos distanciamos de Deus. Então eu queria falar hoje da oração, porque a oração ele é o caminho principal para essa relação de intimidade com Deus. De você, adolescente, com Deus, para que você escute a palavra dele, para que você tenha uma relação de intimidade. São esses tópicos que nós falaremos hoje, porque a oração, meus irmãos, a oração ela é uma forma de se comunicar, pedir, adorar e se relacionar de maneira íntima e diária com Deus. Ou seja, a oração é o meio pelo qual nós, através de Jesus Cristo, que nos permitiu esse acesso direto ao nosso Pai, por ter morrido na cruz, pelos nossos pecados, então ele abriu essa comunicação. Jesus Cristo nos permitiu que a gente se chegasse a Deus, seja para pedir perdão, seja para a gente entregar as nossas ansiedades, seja para buscar ter simplesmente mais intimidade. Então, é um relacionamento íntimo e diário. E quando nós falamos em oração, muitas vezes nós nos envergonhamos. Nós nos envergonhamos porque nós sabemos que nós temos falhado. E a gente sempre reflete, fala, nossa, tem 10 dias que eu não faço uma oração. Tem 5 dias que eu não oro. A última vez que eu orei foi quando eu fui no culto, ou quando eu participei de uma reunião familiar. Então isso nos causa vergonha, pois nós sabemos que nós temos falhado, e apenas nós recordamos de que nós estamos orando quando a gente participa de alguma reunião, ou quando vai efetivamente para a igreja. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque
se Deus está presente nas nossas vidas, se nós cremos num Deus soberano, nós precisamos buscar intimidade com esse Deus. É parte da vida do cristão, seja ele adolescente, adulto, criança ou o mais idoso. Em qualquer fase da vida, em todos os momentos, nós temos que buscar intimidade com o nosso Senhor. Esse é o pilar, um dos pilares mais importantes, talvez ele é o pilar mais importante, porque é através dele, através da oração, que nós buscamos a Deus. Nós conversamos com Deus, nós abrimos o nosso coração, as nossas ansiedades. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então essa vergonha que acontece, ela é muito natural, principalmente nos dias de hoje, porque nós temos nos esfriado. O que tem acontecido com a gente? Algumas aulas atrás eu fiz a pergunta: o que é que a pandemia fez com você? Ela simplesmente te afastou da igreja, você se tornou outra pessoa, você tem se lembrado de orar, tem se lembrado de orar um pelos outros, de buscar intimidade com Deus, né? Então isso é para nossa reflexão, para todos nós, né? Nós nos envergonhamos, pois não orar significa simplesmente se distanciar de Deus. Se Deus é soberano e se Deus é o nosso Deus maravilhoso em quem nós cremos, nós devemos nos aproximar dele. E não orar significa se distanciar de Deus, né? Billy Graham disse uma frase que assim, que a oração é simplesmente uma conversa de mão dupla entre você e Deus. É você derramar o seu coração, as suas aflições, os seus problemas, é você louvar a Deus, e Deus com certeza vai manifestar através do Santo Espírito no teu coração o propósito e as vontades dele, né? Deus, meus queridos, ele sabe onde nós estamos, aquilo que nós sentimos, todas as nossas frustrações, mas ele quer que nós o busquemos com intimidade, mostrando nossa total dependência dele. E não adianta, meus queridos, você ter uma vida de oração simplesmente metódica, que acontece todos os dias, que ela é simplesmente religiosa, né? Se você não crer que você faz essa oração e você fala com Deus porque você depende totalmente dele, e assim somos nós cristãos, nós dependemos de Cristo para tudo, nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida, para respirar, para viver, para andar, para trabalhar, para ir à igreja, para conviver com os nossos amigos, nós dependemos de Deus. Então, a dependência total de Deus nos traz uma necessidade de conversar e de falar com Ele todos os dias da nossa vida, né? E aí eu vou passar por alguns tópicos bem rápidos e nós vamos passar pelas Escrituras, porque a palavra de Deus nos fala coisas maravilhosas sobre a oração, né? Então, o primeiro ponto que nós falaremos é que nós devemos conhecer mais a Deus e perseverar nos seus caminhos. É isso que nós devemos. O primeiro tópico nosso é conhecer mais a Deus e perseverar nos seus caminhos. E a gente abre a nossa Bíblia, eu peço que você abra também. Nós passaremos por alguns versículos hoje. Então, hoje nós navegaremos na palavra de Deus. Então, Romanos 12, 12. Romanos 12, versículo 12. Diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Nós precisamos perseverar nos caminhos do Senhor, e perseverar nos caminhos do Senhor é falar com Ele constantemente. É uma tarefa diária, uma tarefa que é fácil de ser feita, ela é gratuita, não tem um custo. É simplesmente falar com aquele que nós amamos, que é Deus. Ou seja, todos os dias investir um tempo e que seja natural, que não seja nada automático. Deus, ele é o nosso melhor amigo. Não existe outra pessoa no mundo, nem a nossa família, nem os nossos amigos, nem o pastor, nem o seu professor, ninguém que você possa confiar mais do que no nosso Deus. Então persevere nos caminhos do Senhor, né? Na oração perseverantes. Né? Filipenses 3, 10 a 11. Né? Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10 a 11. Diz o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de modo algum
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos dividir a Deus, dividir com Deus, como se nós estivéssemos sofrendo ali na cruz do Calvário. É o que está dizendo ali, olha, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, ou seja, dividindo, sentindo como se eu estivesse com ele na morte de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, conhecer mais a Deus e perseverar nos seus caminhos, conhecer aqueles atributos que foram revelados na santa palavra de Deus. Então Deus nos revelou alguns dos seus atributos e nós podemos e devemos estudar para conhecer cada vez mais o nosso Deus. O segundo tópico, meus queridos, e não está limitado a essa lista que nós passaremos, porque a lista teria mais de 100 itens. Então eu vou me concentrar em um resumo de alguns, né, para que a gente possa sair daqui com compromisso de oração, né, que é o que nós esperamos, né, que é a transformação do nosso dia a dia, da nossa forma de agir. O segundo ponto é pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão para Deus. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, ele nos livrou da condenação eterna, e em Jesus nós podemos confiar, e Deus é aquele que limpa o nosso pecado. Salmo 103, versículo 11 e 12. Abra sua Bíblia lá no Salmo 103, versículo 11 e 12. Diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O nosso Deus é um Deus que afasta de nós as nossas transgressões. Então fale com Deus, confesse os seus pecados, peça perdão pelo que você fez de errado. Independentemente do que você fez, peça perdão, reconheça as suas falhas, reconheça o seu pecado. Fale com Deus, use o seu momento de oração com Deus para confessar os seus pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hebreus 8:12. Mais uma vez, Hebreus 8:12, que diz o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então usa, meus queridos, a oração, porque Deus jamais se lembrará das nossas iniquidades se nós confessarmos os nossos pecados, formos sinceros do nosso coração, né, e abrirmos derramarmos no altar do Senhor as nossas aflições. Às vezes nós estamos aflitos por uma questão de realmente um pecado que nós cometemos. Não guarde isso para você, meu irmão. A oração, ela é importante. O terceiro ponto que nós falaremos diz o seguinte, que a oração, ela é ouvir Deus falar a verdade ao nosso coração. Quantos de nós buscamos a verdade em textos, em livros, em filmes, em documentários, com pessoas que não são confiáveis? Às vezes nós buscamos as respostas para as coisas em lugares errados, né? E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós busquemos a Ele para ter total entendimento das coisas, né? Nós não podemos confiar em coisas que não são de Deus. E quando a gente fala com Deus em intimidade, em oração, todos os dias, Deus, ele fala ao nosso coração. Deus, ele diz a verdade. É um projeto de uma faculdade? Ore a Deus, confie que ele vai falar. De alguma maneira misteriosa, de uma forma que só Deus sabe, ele vai revelar aquilo que ele quer para você. Então confie, entregue os seus caminhos, porque a verdade será falada aos nossos corações. Mas para que você escute a Deus, precisa ter intimidade. Não adianta você simplesmente, eu vou orar hoje, eu quero uma resposta em 15, 20 minutos. Não é assim que funciona. Tudo que vem de bom na nossa vida, meus queridos, tudo que vem de bom vem de Deus. Os planos para nós, o nosso futuro, né? O Tiago,
Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, vem do nosso Deus, desce de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é, ouvir Deus, ouvir a verdade ao nosso coração. Por quê? Porque tudo que vem de bom na nossa vida vem de Deus. Então que você possa ter esse sentimento. O quarto ponto, que eu trouxe, que a oração ela é expressar as nossas mais íntimas necessidades para que Deus nos ajude e criarmos também intimidade com Deus. Nós precisamos expressar as nossas mais íntimas necessidades. Sabe, tem problemas que nós passamos nas nossas vidas, alguns conflitos, que nós não vamos falar isso para alguém, um amigo, nossa família. Tem coisas que nós precisamos falar com Deus, que é poderoso para curar e para mudar todas as coisas. Então, nós não... Algumas vezes na vida você vai passar por situações que vão te deixar aflitos, mas, meu irmão, eu te encorajo a entregar os seus caminhos nas mãos de Deus, pois Ele é maravilhoso. O Salmo 130, versículo 2: Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Olha que maravilhoso, o salmista clamando e suplicando para que Deus fale com ele, escute a súplica dele. E a sua súplica, meu querido, pode ser algo muito pessoal, que outras pessoas não sabem, mas que você entregue no altar, e assim como o salmista, você clame aos céus para que a resposta venha para a sua oração. Que Deus, assim, Ele abençoe cada um de vocês nessa trajetória, em voltar a ter mais intimidade com Deus. Eu não sei como anda o seu coração hoje, se você já não ora há alguns dias, não vai na igreja, não assiste o culto, não assiste a aula da IBD, não sei como está o seu coração, meu irmão, mas eu te encorajo a voltar ainda nesse dia, que você possa voltar a ter uma vida de intimidade e oração com o nosso Deus. O quinto ponto, que eu trouxe, que na oração, a oração é também observar a Deus na sua criação e louvá-lo. A gente vai lá em Isaías 48, abre a sua Bíblia aí, Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8, que diz assim, 7 e 8, Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E olha o versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, é um Deus eterno, é um Deus que a criação dele manifesta para a gente o seu poder e a sua glória. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus ela é poderosa, é um Deus maravilhoso que nós devemos louvar. O Salmo 9, versículo 1 e 2, abra a sua Bíblia, Salmos 9, versículo 1 e 2, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que através da oração também é reconhecê-lo no seu louvor, no seu poder, na sua majestade. E é isso, comece a sua oração louvando a Deus e reconhecendo o seu tamanho. Fala, Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, glorioso, Criador dos céus e da terra, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor me deu vida em abundância, o Senhor me perdoou, me salvou. Então essa é a oração, que nós possamos louvar. E agora o sexto ponto, já encaminhando para a parte final da nossa aula, o sexto ponto, que a oração também é entregar a Deus a nossa dor e pedir que Ele nos conforte. Quando a gente passa por uma situação difícil, ou você está passando por um conflito pessoal, uma situação difícil na sua vida, meu querido, às vezes nós precisamos derramar esse pedido
no altar de Deus, né? Entregar a nossa dor. Às vezes você sofreu uma perda, às vezes você passou por uma situação difícil, algo que te machucou, né? Eu te encorajo, meu querido, a entregar isso nas mãos de Deus. Salmo 55, versículo 1: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. É o clamor do salmista, fala: Senhor, ouve a minha oração. Né? É o clamor, a gente pode ver que é um clamor de alguém que está aflito, que está precisando de uma resposta de Deus. Se o seu coração está dessa forma, meu querido, faça como o salmista, clame aos céus, use o salmo na sua oração e fala: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Né? Mateus 19, 26, né? Lá no Novo Testamento, Mateus 19, 26. Abra aí a sua palavra também. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Esse é o nosso Deus. Jesus falando ali aos seus discípulos, deixando claro, isso pode ser impossível para vocês, né? Mas para Deus nada é impossível, porque o nosso Deus é o Criador da vida. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. E se achegue a Ele em oração, então Ele pode atender o seu clamor, sim. Ele vai atender no momento certo, da forma como Ele quer que aconteça, porque Ele é o dono das nossas vidas, e a gente tem que confiar nisso. Né? Nosso penúltimo ponto, ele fala sobre a gratidão, que a oração também é nós sermos gratos a Deus. Nós precisamos manifestar a nossa gratidão a Deus através da oração. Você tem sido grato, meu querido? Você tem agradecido por acordar com vida, por você ter o alimento, ter uma família, por você poder estudar, poder ter tudo na sua vida? Você tem agradecido a Deus? Né? 1 Tessalonicenses 5, do 16 até o 18, diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ou seja, nós precisamos ser gratos sempre a Deus, assim como o salmo anterior, nós precisamos clamar a Deus e sermos gratos, agradecer a Deus por tudo, né, que tem sido feito. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ou seja, que nós possamos sempre, né, crer que Deus ele vai falar aos nossos corações, e nós precisamos sim ser gratos. Agradecer porque muita coisa tem acontecido na nossa vida e nós temos assim temos que estar alegres, né? E esse versículo que nós lemos, 1 Tessalonicenses 5, 16, em outra linguagem diz: estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres, ou seja, sempre confiantes de que Deus ele está fazendo o melhor. Né? E o nosso último ponto da nossa lição, né, ele tem o seguinte objetivo, que é estabelecer, a oração ela tem o objetivo de estabelecer uma comunhão contínua com Deus. Tem que ser algo sustentável e eterno, meus queridos. Não é algo temporário que eu vou orar hoje e amanhã eu quero que os meus problemas eles se resolvam, não. Tem que ser algo permanente, algo eterno. Efésios 6, 8. Abra sua Bíblia lá. Efésios 6, versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Ou seja, é a promessa de que, né, nós vamos sempre, né, receber isso, nós sempre é eterno que a gente vai receber do Senhor. Né? Não existe aí nenhum tipo de coisa que é limitada para Deus. Né? Para Deus não existe o para amanhã, não existe para Deus para hoje, não existe para Deus tem validade de alguns dias, não, de maneira alguma. Né? Nós precisamos confiar que Deus ele vai nos abençoar. Né? E aí no versículo 18 também, Efésios 6, 18, orem em todo tempo no Espírito. Efésios 6, 18, orem em todo tempo no Espírito, meus queridos. Façam uma oração, entreguem sempre a Deus, né? Em todo tempo. A palavra não está dizendo só à noite, antes de dormir, depois de
de acordar. Não, a palavra diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, súplica por todos os santos, orem uns pelos outros, entreguem as vidas de cada um, né, nas mãos de Deus, né, e perseverem. E o nosso penúltimo versículo de hoje, Colossenses 4:2, Colossenses 4:2, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças, sendo gratos. Lembre sempre dessa palavra, sejam gratos, agradeçam a Deus por tudo, pela vida, né? Nós precisamos orar em todas as situações e por todas as situações, né? Ore por desentendimentos, problemas financeiros que você tenha. Ore simplesmente para manter a sua intimidade com o Senhor. Quando a gente tem um melhor amigo, a gente quer sempre falar com ele. Quando a gente tem um hobby ou alguma coisa que a gente gosta, a gente quer sempre fazer aquilo. Então, se você ama verdadeiramente o Senhor, busque intimidade com ele na oração, com compromisso diário, né? E Deus com certeza vai se alegrar, né? E o nosso último texto dessa aula está lá em Tiago 5, Tiago capítulo 5, do 13 até o 16, né? Diz assim: alguém de vós está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. E olha só o 16, né? Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, a Bíblia está cheia, eu li alguns versículos, mas a Bíblia está cheia de instruções quanto à nossa intimidade com o Senhor. O desejo do meu coração é que você possa ter sido confortado com essa aula, que eu te encorajo a voltar, a retornar uma vida de oração diária, uma vida intensa de intimidade com o Senhor, pois é isso que Ele espera de nós. Se nós amamos o Senhor, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Não de uma forma metódica, porque nós não somos religiosos, né? Nós somos filhos de Deus que buscam um compromisso sério de intimidade, queremos escutar o nosso Deus e queremos, né, confiar nele cada dia mais. Eu espero que essa aula tenha te abençoado, né, com todos esses tópicos que nós mencionamos aqui, né, que a oração é conhecer mais a Deus, perseverar nos caminhos, pedir perdão, ouvir a verdade, né, ouvir Deus falar a verdade ao nosso coração, expressar as nossas mais íntimas necessidades para que Ele nos ajude, criar intimidade, observar a Deus na sua criação e louvá-lo. Olhe ao redor, né, veja tudo aquilo que Deus fez, louve-o, entregue a Deus, né, a sua dor e peça que Ele te conforte. Né, seja grato a Deus sempre, em todos os momentos, e estabeleça uma comunhão contínua com Deus. Ou seja, se comunique, seja sustentável, que você mantenha uma vida séria junto com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que essa aula tenha falado ao seu coração, medite nisso e que após essa aula você reflita, olha, eu preciso realmente me aproximar mais de Deus. Com certeza a sua vida vai se tornar uma vida muito mais abençoada, né, pois você vai estar buscando intimidade com Deus, que é a pessoa mais importante desse mundo. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Um abraço, pessoal.